Oi, gente, boa noite. Isaac Lopes aqui falando. Boa noite, pessoal. Everton Santana. Boa noite, Leidiane Moraes. Olha aí. Gente, então, a gente está fazendo hoje o vídeo de apresentação, né, da Escola de Solidariedade e nós estamos hoje apresentando o tema que nós escrevemos no mês passado, mês de outubro. E o tema que a gente abordou no mês passado foi a população em situação de rua, né, o seu perfil, a importância das pesquisas e a importância das políticas públicas relacionadas à população em situação de rua. A pesquisa foi realizada, né, pela Leidiane, pelo Everton e por mim, no mês de outubro. E para iniciar um pouquinho, para vocês, falar um pouquinho da importância da Escola da Solidariedade. A Escola da Solidariedade ela nasce com o intuito de abordar questões relacionadas à população em situação de rua, né? Principalmente a temas que são relacionados à desigualdade social, à importância de políticas públicas e também uma perspectiva de solidariedade social. Para o MPS, a solidariedade é mais responsabilidade do que caridade. Lógico que a caridade tem a sua importância, mas só a responsabilidade social, só a solidariedade vista com essa perspectiva é que a gente pode dar continuidade, pode sempre estar olhando para essa população com um olhar de cidadania, né, e inclusão. E para abordar essa questão importante, a gente começa aí com a Leidiane. Fala aí, Leide. Então, a gente vai falar um pouquinho desse perfil da população de rua, né, e da história, né, um princípiozinho, que as primeiras moradias da população de rua foram os cortiços, né, e com a industrialização do Rio de Janeiro, né, estamos falando de Rio, vieram o início das favelas, né, e aí quem conseguiu seu espaço, né, permaneceu nas favelas e quem não acabou ficando nas ruas. E com isso a gente consegue perceber que o perfil da população de rua, a maioria das pessoas eles veem como preguiçosos, sem perspectiva, né? Pessoas que atrapalham a população em geral. Sendo que a desigualdade social é que afeta, né, e que cria essa barreira tão grande. O IPE, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que 74,1% dos brancos possuem moradia adequada, enquanto a adequação entre os não brancos é de 56%, sendo que a maior população no Brasil é negra, né? Então você vê que é bem importante essa pesquisa. Com certeza. O desenvolvimento econômico no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, como foi ex-capital, a gente tem uma grave crise aí social nesse sentido, né? A criação de periferia foi, foi, foi assim, amplamente adotado para você diminuir o custo da mão de obra. Então, enfim, mas tem todas as perspectivas econômicas que você pode abordar, mas realmente você tem essas perdas sociais relacionadas à população em situação de rua. População em situação de rua, só para fazer um comentário sobre isso, é o extremo da desigualdade social, né? Você não tem lugar pior para ir do que a rua, né? Embora algumas pessoas que estejam na rua, elas dizem que seja a casa delas, mas não deveria ser a casa de ninguém. Mas enfim, o que realmente a gente pode abordar também com relação a essa população em situação de rua é o seu perfil, né? E o perfil atual da população em situação de rua, ele tem uma série de peculiaridades, né? Que só as pesquisas que abordam aspectos qualitativos elas podem alcançar. E uma das pesquisas que é utilizada como base para políticas públicas no Brasil, né, como você disse, são as pesquisas do IPEA, derivada do IPEA. E a última que saiu, a última não, teve a atualização, mas uma das mais importantes, que abordou aspectos qualitativos, saiu em 2016, né, e ela apresentou dados interessantes, como, por exemplo, o aumento do número de mulheres, o número de idosos, o número de LGBTQ+, que estão nas ruas. Só para fazer um adendo, isso também demonstra muita preocupação por quem faz essas pesquisas, porque
é muito difícil de fazer a pesquisa com a população em situação de rua. Não é fácil, é verdade. Mas também, se você não tiver um interesse social e para fazer essas pesquisas, você vai ter uma precarização cada vez maior no atendimento. Se não conhecer o público, né, o público que está na rua, você nunca vai conseguir trazer um acesso, né, a seus direitos, de fato. Isso, verdade. E é justamente, faltam pesquisas que abordam, de fato, os aspectos qualitativos, e isso amplia aí o preconceito que já é existente, né, e a violência que essa população tanto sofre na sociedade. Essas pesquisas elas são importantes para isso, para que justamente você tenha um alcance social de política pública, né, maior, mais abrangente, e você tenha políticas públicas que sejam mais efetivas, né, que você, conforme você vai entendendo essa população, né, e as suas categorias, você consegue categorizar essa população, você consegue fazer um atendimento público bem melhor e tentar tirar essas pessoas da rua, né, dando dignidade, que é garantia, pelo menos pelo texto constitucional e de forma teórica, né, e minimizar aí também a questão dos fatores que levam essas pessoas a pararem nas ruas, né? Porque um dos dados interessantes que está nessa pesquisa do IPED 2016, eu até comentei recentemente com o Everton, né, antes, o fato de terem pessoas que já nasceram nas ruas. Né? Você já tem ali 1% das pessoas no Brasil já nasceram nas ruas, elas nunca tiveram outra experiência. Então, assim, é um dado alarmante, é um dado preocupante, é um dado absurdo, né, em se tratando de um Brasil, um país que se diz inclusivo e que pouco se esforça para combater a pobreza, se você parar para pensar, né? Enfim, sem querer entrar nesse mérito, mas a pesquisa ela está aí para isso, ela está aí justamente para dar dados e informações para quem elabora a política pública, né, para quem faz as políticas e tenta minimizar a falta de incompreensão, né, e ignorância aí das pessoas com relação ao assunto. Tem que ser discutida mesmo, né, por nós também, como população, para a gente poder cobrar desses políticos. Exatamente. Cada vez mais está à vista as pessoas procurarem a gente falar disso, porque tem que buscar entendimento, né? Não adianta só o prefeito, o vereador, enfim, o presidente, não. É toda a população tem que saber cobrar, né? Saber o que está acontecendo e cobrar. Exatamente. E para exemplificar isso, a importância disso, tem a questão da política nacional da população em situação de rua, né, Everton? Fala aí um pouquinho dessa. Sim. O decreto de 2009, o decreto 7.053, trouxe com sua vigência a PNPR, que é a Política Nacional para a População em Situação de Rua. É muito importante, porque desde a implementação desse decreto, políticas públicas que deveriam ser aplicadas em âmbito nacional, né? Ela garante deveria, né? Pelo menos deveria garantir o acesso amplo a convívio familiar e comunitário, dignidade da pessoa humana, basicamente os direitos que cada cidadão tem, né? Nossos direitos básicos, mas que por algum motivo não está sendo exemplificado para essas pessoas nessa condição. Foi um grande avanço, né, para essa população, para que tenha acesso a essas políticas. A gente precisa de cada estado, cada município exercer essa política nacional com mais efetividade. Mas, de fato, já é um avanço, por menor que seja, né, esse decreto, mas são direitos que devem ser levados a essa população. É verdade. Na verdade, o PNPSR ele é um marco, né? Marco da garantia de direitos para essa população e muito mais que isso, né, cara? Ele, assim, na forma como ele tratou a população em situação de rua, ele foi totalmente inovador. Foi na interpretação das pessoas como cidadãos, foi no direito social individual, identificou isso,
mas a gente não conseguiu colocar, apesar de ter sido em 2009, né? Você citou, Isso. até hoje você tem uma dificuldade muito grande na implantação efetiva dessa lei, desse marco regulatório, né? Você só vê o aumento do número de pessoas em situação de rua e, e o distrato, quando você faz o atendimento dessas pessoas nas ruas, você identifica que não é Tem que tão assim. tem que ser levado em consideração a forma de abordagem que tem sido feita a essa população, os abrigos, o acolhimento. Isso tudo leva muito, deve ser levado em consideração, porque se não tem um acolhimento, se não é tratado de uma forma digna, humanitária, essas pessoas, poucos vão procurar abrigo, poucos vão se interessar em sair dessa condição. Então a gente tem que buscar melhorias também nessa abordagem, nesse tratamento com essas pessoas que merecem respeito, merecem ter seus direitos respeitados e levados em extrema necessidade e preocupação. Não, com certeza. Para concluir, né, eu acho que é bom a gente ressaltar que quando a gente trata sobre a população em situação de rua, a gente não quer romantizar o assunto. Na verdade, a gente está sempre querendo alertar sobre toda forma de violência e em forma de preconceito, abandono, ignorância sobre o assunto e indiferença sobre como essas pessoas vivem e como elas são importantes para a sociedade. É importante também mencionar que a falta de oportunidades gera cada vez mais essas dificuldades de acesso, né, e saída dessas condições. Então, se você não tem política pública, se você não tem político que defende essa causa, se você não tem, enfim, quem tem poder para elaborar política para essas pessoas, você tem muita dificuldade, né? Não dá para a gente falar de combate à desigualdade sem a gente falar sobre esse tema tão delicado que é a política. A gente precisa ter representantes que estejam ligados com essas pautas, sobre o combate ao aumento da população em situação de rua, em poder reintegrar essas pessoas na sociedade, que tenham pautas como o combate à desigualdade social. A gente precisa ter essas pessoas lá representando a gente, para a gente ter um ambiente mais igualitário, mais amplo em oportunidade, e que essas pessoas possam ter mais oportunidades. Com certeza. Oportunidade, política pública, educação, né, que é tão importante. Acho que a Leide pode até falar sobre educação. Essa educação, pelo amor, é muito forte, né? E só a educação que a gente transforma. É verdade. Uma política de habitação também, né, bem qualificada, bem estruturada, e você tem que diminuir. São diversos desafios aí que os políticos eles têm que enfrentar, mas eles estão lá para isso, né? E são eleitos para isso. Bom, gente, acho que é isso. A gente abordou aí os temas e a não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa, para mim, acho que a gente, né, deixa bem claro aí a nossa intenção para o pessoal que está acompanhando aí a Escola Solidária. Tudo certinho? Tá ótimo. Acho que a gente trouxe um pouco de informação. Espero que quem assista possa compartilhar e gostar desse nosso trabalho que a gente faz com muito carinho para quem nos acompanha, que possa chegar para mais pessoas e ter mais sensibilidade com essa população em situação de rua, que possam olhar com mais carinho, que também venham participar com a gente e combater essa desigualdade. Vem participar do MPS. Mas pode ir para outro projeto, não tem problema não. O importante é vocês abraçarem a causa. Participe do MPS ou monte um projeto, mas participe dessa luta. Isso aí. É importante. Vem para o MPS que a gente é uma família. Tamo junto, gente. Um abraço. Boa noite para vocês. Um abraço.